Bem-vindos a uma exploração profunda do movimento simbolista, uma expressão artística que transcendeu as fronteiras convencionais da arte no século XIX, na Europa e no Brasil. Esse movimento, enraizado na rejeição da objetividade dos movimentos artísticos anteriores e nos ideais cientifistas e materialistas, nos leva a uma jornada de descoberta da alma humana e da individualidade. Tá, mas o que é o simbolismo? O simbolismo, ele não é apenas um movimento artístico, ele é uma filosofia, uma busca pela essência do humano em um mundo cada vez mais industrializado e determinado. Ele surgiu no século XIX, tanto na Europa quanto no Brasil. O simbolismo, ele abraçou várias formas de arte, com destaque para a leitura, principalmente a poesia. A sua base, ela estava na oposição à objetividade dos movimentos anteriores, como o parnasianismo e aos ideais científicos e materialistas predominantes da época. O objetivo era exaltar o caráter etéreo e místico, valorizando a alma humana, o inconsciente e a individualidade. Agora, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Bem, para que a gente possa entender o simbolismo, é essencial que a gente mergulhe no contexto histórico do final do século XIX, onde a Europa ela passava pela Segunda Revolução Industrial, testemunhando o surgimento de metrópoles industriais e a ascensão do capitalismo financeiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Porém, os simbolistas eles não compartilhavam o otimismo predominante no avanço da indústria. Muito pelo contrário, eles viam nas cidades o crescimento de um cenário de miséria, de sujeira, onde a exploração do trabalho ela era muito forçada. Eles então se opunhavam à visão objetiva e mecânica do mundo, buscando a conciliação entre a matéria e o espírito, em uma tentativa de resgate da humanidade em meio à decadência. Tá, e dentro do simbolismo, quais são as suas características? Bem, o simbolismo ele é marcado por uma série de características distintivas em suas obras, como a aproximação musical entre a poesia, buscando sempre uma linguagem que transcende as palavras. Também a utilização de recursos literários como aliteração, assonância e onomatopeia, para criar uma atmosfera sensorial. Tem o caráter individualista e oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo. Também há a valorização da espiritualidade humana, do inconsciente e do transcendental. Um universo onírico e mítico, distanciando-se das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo. Produção baseada na intuição e na linguagem fluida, em contraste com a lógica e a razão. Cruz de Souza, nascido em 24 de novembro de 1861 em Florianópolis, Santa Catarina, era filho de escravos alforriados. Seu pai, Guilherme de Cruz, era pedreiro e sua mãe, Carolina Eva da Conceição, era lavadeira. Ele recebeu educação formal através do apoio do coronel Guilherme Xavier de Souza, antigo dono de sua mãe, adotando o sobrenome Souza. Em 1874, ingressou no Ateneu Provincial Catarinense, destacando-se como bolsista. Em 1881, trabalhou na Companhia Dramática Julieta dos Santos e fundou o Jornal Colombo, destacando-se também a causa abolicista. Apesar de sua nomeação, enfrentou discriminação racial e foi impedido de assumir o cargo de promotor em Laguna em 1884. Conhecido como Dante Negro, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1890, lançando seu primeiro livro, Missal. Em 1893, introduzindo o simbolismo no Brasil. Além de suas atividades literárias, trabalhou na Estrada de Ferro Central do Brasil para sobreviver, mas acabou contraindo tuberculose e falecendo em 19 de março de 1898. Seu corpo foi transportado de Minas Gerais, onde buscava tratamento, para o Rio de Janeiro em um vagão de transporte de animais.
O estilo de Cruz e Souza é marcado por um profundo pessimismo diante da realidade, desafiando noções positivistas e mergulhando em questões abstratas da condição humana. Sua escrita é uma sinfonia de sentidos, abordando a alienação social e convidando o leitor a explorar significados ocultos através do poder de sugestão. Rompendo com ideias românticas, ele transcende os limites da realidade física, mantendo, apesar do pessimismo, a crença em um mundo ideal. Sua poesia explora a psique humana, com rigor formal, profundidade filosófica e uma angústia metafísica, diante dos mistérios do universo. A cor branca sugere como uma obsessão recorrente, enquanto temas sociais como pobreza e preconceito são abordados com uma aura de morbidez. Bom, em conclusão, o simbolismo não apenas desafiou as convenções artísticas de sua época, mas ele também lançou luz sobre a complexidade da condição humana. A sua influência, ela ressoa até nos dias atuais, lembrando-nos da importância de explorar as profundezas da alma em um mundo cada vez mais voltado para o tangível e o mensurável. Que essa jornada, pelo simbolismo, nos inspire a buscar sempre além do óbvio, rumo às verdades mais profundas do ser humano.